Êxodo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e teus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mista e mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro e estolo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, toda esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidade, como lavores de sinete. Gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel engastadas ao redor de ouro, e as fará. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e duas correntes de ouro puro, obra de fileira, as farás, e as correntes de fileira prenderá nos gastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. O farás de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Farás quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedra com 4 ordens de pedras, a ordem de sardio, topázio com carbúnculo será a primeira ordem, a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante, a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista, a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouros e nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas com sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engates, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal.
Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal todo de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e com campanhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã. Então essa sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete de santidade ao Senhor. Atalazás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade certamente as coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto segundo de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos, e tirarás faluás para glória e ornamento, e com isso vestirá Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirá, e consagrará e santificará, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a posteridade dele, para a sua posteridade depois dele. Êxodo 29. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trará também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás para o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que o cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele.
Molarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, e a gordura que está neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e levadas as entranhas e as pernas, pô-las-á, lavradas as entranhas e as pernas, pô-las-á sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, e de aromas agradáveis, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. Como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, dos 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração, e também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerá com oferta movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da toda a congregação, consagração que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidas nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá dela, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo.
Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento e 1 de largura, será quadrado e 2 de altura. Os chifres formarão uma só espécie para uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura de ambos os lados as farás nelas, e se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatário que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. 1 vez no ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. 1 vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres nesse recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-las-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mães excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos de
momo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrará para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este será o óleo consagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem dareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirá a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação. Onde me avistarei contigo será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatário que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com que os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão todos segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal sobre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma coisa será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene e santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque
Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus.